Vamos começar lendo no livro de Êxodo, capítulo 25 novamente, e algumas outras porções da Bíblia. Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro. Versículo 37, também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Versículo 40, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Agora no livro do profeta Zacarias, e o capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ainda no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, começando no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 4, versículo 5. E do trono, isto é, o trono de Deus lá no céu, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Por enquanto é só isso que vamos ler. Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Ontem à noite nós pensamos um pouco sobre a mesa e os pães que ficavam já dentro do santuário. Começamos esses estudos lá fora, daquela cortina que separava o tabernáculo das tendas dos israelitas, e aquele pátio enorme com 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. A visão daqueles que ficavam de fora, vendo somente a cerca branca, ilustra para nós a separação que Deus quer ver nas suas igrejas locais. Entrando pela porta daquele pátio,
entrando naquele pátio, vendo o altar de holocaustos e a pia, os dois feitos de bronze ou de cobre, nós temos uma ilustração do cuidado que aqueles que entram no santuário devem ter. Agora, olhando para o santuário, a tenda em si mesmo, como uma figura da igreja local, entrando lá encontramos à direita uma mesa com pães, figura do alimento espiritual que recebemos em Cristo. À esquerda um candeeiro, figura da direção do Espírito Santo, iluminando-nos na nossa caminhada aqui na terra. E bem à frente, diante do véu, o altar de incenso, o verdadeiro serviço do tabernáculo, incenso sendo oferecido a Deus como forma de adoração. Seria interessante tentar dar uma ideia do tamanho desta tenda. Quanto ao átrio, o pátio grande, nós já temos mencionado, seria como colocar 4 salões desse, mais um ali do lado e mais 2 aqui atrás. Então o dobro do comprimento desse salão, o dobro da largura desse salão. Cada um desses vãos aqui, dizem os irmãos, tem 5 metros. Então se você contar 3 vãos desses, começando da parede do fundo até a terceira coluna, esse seria o comprimento da tenda. E a largura dela, mais ou menos essa fileira, qualquer uma das duas, mas esta fileira de bancos à minha esquerda. Essa tenda estava dividida em 2 partes. O Santo dos Santos que ficava atrás era menor, tinha 5 metros por 5 metros, 5 de largura, 5 de comprimento, mais ou menos equivalente ao espaço dessas 2 fileiras de bancos e esse primeiro vão aqui à minha esquerda. E os outros 2 vãos seriam a parte da frente dessa tenda, onde estavam os três móveis que estamos considerando. Então, se alguém entrasse lá do fundo, haveria a mesa à direita, o candelabro à esquerda de quem entra, e aqui na frente, perto da cortina, o altar de incenso. Então isso ajuda a dar uma ideia mais ou menos do tamanho daquela construção. Pensando sobre o candeeiro como figura do Espírito Santo, eu queria nesses 2 estudos hoje de manhã pensar sobre isso. Primeiro pensando na figura, olhando para a figura apresentada pelo candeeiro, nós vamos aprender sobre o fato da direção do Espírito Santo na vida de uma igreja local. Na segunda parte, se Deus permitir, olhando para a fabricação daquele candeeiro, o processo e os materiais usados na fabricação dele, nós vamos aprender lições importantes sobre a forma como o Espírito Santo guia nas reuniões das igrejas. E isso é algo de valor prático para nós nesses dias em que nós vivemos. Reunimos como igreja e precisamos ser guiados por Deus. O candeeiro era a única fonte de luz dentro do tabernáculo, luz natural. A presença de Deus certamente pode iluminar, mas luz natural só do tabernáculo. Luz natural, quero dizer, dessa esfera aqui da terra. Não havia janela, nem nada semelhante, apenas o candeeiro, ilustrando-nos a fonte de luz espiritual para os salvos hoje. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Pensando então sobre a figura, temos uma peça com 7 lâmpadas. E eu gosto de enfatizar, e vou fazer de novo, estudando a Bíblia nós temos que prestar atenção em todos os detalhes e perguntar por que Deus fez assim. Por que mandou construir uma peça com 7 lâmpadas? Por que não uma lâmpada? Por que não 7 lâmpadas individuais, como são as 7 igrejas lá em Apocalipse capítulos 2 e 3? Então, muita coisa que Deus faz, nós não vamos saber dizer por que Deus fez assim. Mas uma coisa preciosa no estudo da Bíblia é ver os paralelos que Deus faz entre uma parte e outra. Tem milhares e milhares de exemplos disso na Bíblia, e em muitos livros que você vai ler, em muitas pregações, você vai perceber irmãos fazendo isso, pegando um trecho do Velho Testamento que tem uma característica em comum com outro trecho, talvez do Novo Testamento,
e traçando um paralelo entre coisas diferentes. Alguns exemplos rapidamente. Só tem 3 pessoas na Bíblia que dirigiram-se a Deus pedindo que Deus os matasse, pedindo que Deus tirasse a vida deles: Moisés, Elias e Jonas. E juntando esses 3, você vê um quadro completo sendo apresentado. Só tem 3 pessoas no Velho Testamento que a Bíblia chama, na narrativa da Bíblia, de pessoas justas: Abel, Noé e o terceiro, uma grande surpresa, pelo menos para mim, Ló, aquele que se afastou de Abraão. No Novo Testamento é o dobro, 6 pessoas. E se você incluir o Senhor Jesus Cristo, que também é chamado justo, então você tem um número perfeito, 7. Muitos outros exemplos como esse apresentam miniaturas dentro do ensino completo da Bíblia, juntando coisas que são paralelas entre si, que têm paralelos entre si. Você vai ver que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção para juntar essas coisas. E quando você coloca essas coisas lado a lado, você vê que elas formam uma coisa completa e ilustram para nós algum ensino que talvez está espalhado na Bíblia toda. Esses paralelos na Bíblia, esses trechos que têm alguma relação um com o outro, eles não vão nos ensinar uma doutrina nova. Isso é um aviso muito importante de ser dado. A doutrina da Bíblia, ela está claramente exposta na Bíblia. A Bíblia não é um livro misterioso, como o Código da Vinci ou coisa semelhante, que você tem que buscar uma pista aqui e outra ali, e com muita imaginação e criatividade você descobre a verdade. Nada disso. A doutrina da Bíblia está nas páginas da Bíblia para quem quiser ler e entender. Esses paralelos não ensinam nada novo. Nós não podemos, através dessas figuras da Bíblia, tirar algum ensino novo. Mas é precioso quando você vê centenas e milhares de vezes o Espírito Santo usando coisas que falam de um assunto e ligando essas coisas com outras em outra parte da Bíblia, escritas por outra pessoa, por outro servo dele. E nestas coisas, resumindo para nós algum ensino da Bíblia. Conforme você vai vendo esses paralelos, você vai ficando impressionado com a inspiração da Bíblia. Não tem como gostar de ler a Bíblia e não ficar impressionado com essa demonstração da perfeição desse livro. É um livro perfeito na sua superfície. Se você quer ler para aprender os ensinos da Bíblia, você vai ver que é perfeito. Mas quando você começa a cavar mais fundo, você vai vendo que é uma fonte inesgotável de ensino, de perfeição, de maravilha em tudo aquilo que Deus apresenta. E aqui em relação ao candeeiro, nós temos uma ilustração disso. Tem 3 figuras na Bíblia, nós lemos as 3 hoje, onde nós vemos 7 lâmpadas sendo usados como figura do Espírito Santo. E juntando essas 3, nós vamos ver um resumo da atuação do Espírito Santo nos dias em que nós vivemos. Em Êxodo capítulo 25, a figura, como eu já mencionei ontem, é o fato do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, ensinando-nos o caminho a ser seguido. A única fonte de luz no tabernáculo vinha dele. Então, para os sacerdotes saber onde andar dentro do tabernáculo, para que não trombassem em algum outro móvel, para ele saber onde estavam os utensílios que ele usava no serviço do tabernáculo, a luz daquele candeeiro era o seu guia, mostrava para ele o caminho a ser seguido. E nessa dispensação em que nós vivemos, eu estou enfatizando isso porque é o que nos interessa, mas o princípio vale para todas as dispensações. Mas principalmente nessa dispensação, não há dúvida que quem nos guia no nosso serviço espiritual
quem nos mostra como andar dentro da casa de Deus, que é a igreja local, 1 Timóteo 3, quem faz isso é o Espírito Santo. Tem um trecho muito claro em 1 Coríntios capítulo 2, que talvez a maioria aqui conhece bem. Se não conhece, dê uma lida nele depois. Ali é afirmado claramente que o homem natural, por si só, com a sua inteligência e o seu discernimento, ele não consegue compreender as coisas que são do Espírito de Deus. É o Espírito que compreende as coisas de Deus. Ninguém entende as coisas de Deus a não ser o Espírito. E se nós vamos ser ensinados, se nós vamos aprender alguma coisa da Bíblia, é o Espírito Santo que vai nos ensinar. Ele pode usar, ele geralmente usa outros servos. Praticamente tudo aquilo que eu e você aprendemos por intermédio dos escritos de outros ou das pregações de outros e assim por diante. Não podemos nos contentar só com isso. É necessário estudar a Bíblia para entendermos também por nós mesmos o que Deus quer transmitir. Mas aprendemos muito por intermédio de outros irmãos. Mas não entendemos porque eles, na inteligência deles, descobriram. Entendemos porque ou eles aprenderam de outros, ou então o Espírito Santo revelou a eles. E se você vai seguindo a cadeia da informação de qualquer ensino da palavra de Deus, até chegar na fonte, sempre vai ser o Espírito Santo. A própria palavra, que é o guia nosso em todo o nosso aprendizado, ela foi escrita por ele, usando servos como Moisés, Zacarias e João, mas é o Espírito Santo o autor. Homens santos falaram da parte de Deus conforme eram impelidos, conforme eram guiados ou levados pelo Espírito Santo. A Bíblia é inspirada por ele. E pensando nisso, tem um detalhe interessante sobre aquele candeeiro. Conforme uma tradução literal da Bíblia, você vai ver que em cada haste daquele candeeiro haviam diversos ornamentos, botões, flores e amêndoas, o fruto. Eram coisas talhadas no ouro, era um enfeite, mas havia um total de 66 desses enfeites, 9 em cada um dos ramos daquele candeeiro. Havia uma haste central e 3 hastes saindo de cada lado. Num dos lados daquele candeeiro havia 27 desses enfeites, desses ornamentos. Na haste central havia mais 12, e do outro lado direito mais 27. 27 mais 12 dá 39, e 39 mais 27 dá 66. Você deve estar lembrando que a Bíblia é composta de 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. É uma coincidência que é mais do que coincidência, é mais uma figura da perfeição do ensino que o Espírito Santo nos dá. Ele nos ensina, a fonte de todo o ensino é dele, a única luz que temos para nos guiar hoje vem do Espírito Santo. Ele usa outros para nos ajudar, mas é o poder dele que está nos ensinando. Então o candeeiro em Êxodo enfatiza o Espírito Santo como o ensinador dos propósitos de Deus, o ensinador da palavra de Deus. Lá em Zacarias capítulo 4 a figura é outra. Aquela visão que nós lemos no capítulo 4 é a quinta de 8 visões que Zacarias teve, todas numa mesma noite. O povo que voltou do cativeiro havia acabado de começar a construir o templo. Eles estavam sentindo muita fraqueza, tinham razões para isso, eram poucos, não tinham muitos recursos, mas estavam empenhados numa obra boa. E naquela fraqueza deles, servindo a Deus com muita fraqueza, Deus deu uma série de revelações para Zacarias, com o objetivo
de animar e fortalecer o seu povo. Se você quiser ler depois, começando no capítulo 1, na primeira visão Deus diz para Zacarias: eu me lembrei de Jerusalém. O resumo daquela visão é: eu agora estou olhando para Jerusalém, eu vou edificar de novo aquele tabernáculo. Tabernáculo no sentido figurativo, o povo de Deus. Na segunda visão, Deus mostra que iria julgar os inimigos de Israel, aqueles que estavam procurando destruir o povo de Deus. Na terceira visão, um homem sai com um cordel, uma régua, para medir Jerusalém. E um anjo diz para ele: não meça Jerusalém. Por que não? Porque Jerusalém vai crescer tanto, como uma aldeia que não tem muros. Não vai ser possível medir Jerusalém, tamanha vai ser a intensidade e a rapidez do crescimento daquele povo. Na quarta visão, Deus diz, através da figura do sumo sacerdote, que iria purificar os pecados de Israel. Não iriam só crescer numericamente, haveria também um crescimento espiritual, iriam ser purificados pelo poder de Deus. Então Deus, olhando para o povo dele, vai julgar os inimigos, vai fazer o povo crescer, vai purificar o povo. E algum judeu, vendo toda aquela fraqueza naqueles dias, talvez perguntaria: mas Senhor, como que tudo isso vai ser possível? Como que o Senhor conseguirá fazer isso? Então, na quinta visão, vendo um candeeiro com 7 lâmpadas, Deus mesmo diz para Zacarias que aquele candeeiro representa o Espírito Santo. Deus diz para ele: a visão, Zacarias, quer dizer isso, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O poder que Deus vai usar para efetuar aquela grande transformação em Israel. Bom, estamos falando do passado. O poder que Deus usou para fazer aquela grande transformação em Israel foi o poder do Espírito Santo. Não o poder da espada, o poder do Espírito. Em Zacarias 4, o Espírito Santo é apresentado como o executador dos propósitos de Deus. Deus planeja, o Espírito Santo faz aquilo acontecer. É dele o poder para colocar em prática o que Deus planejou. É importante, pensando nos irmãos, nas irmãs e irmãos mais jovens, você lembrar que em toda a palavra de Deus, as 3 pessoas da Trindade têm cada uma função. Sempre agem em conjunto, mas cada um cumprindo o seu papel. E se você conseguir lembrar dessa distinção sempre, quando você lê a Bíblia, vai ajudar você muito. Eu aprendi isso anos atrás de outros irmãos e passo para frente sabendo que vai ser útil para você, como foi para mim. A função do Pai é principalmente planejar. Ele é o soberano, os propósitos vêm dele. A função do Espírito Santo é principalmente suprir o poder para que esses planos sejam tornados realidade. Os dois agem em conjunto nisso, e os dois têm o mesmo alvo. Efésios 1 e 2 diz que o propósito, 1 e 12, o propósito final de Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, no final de tudo, quando todas as coisas forem conhecidas, o propósito de Deus é tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Deus planeja que Cristo seja exaltado. O Espírito Santo trabalha para que Cristo seja exaltado. Os propósitos do Pai e o poder do Espírito, ambos trabalham juntos para a preeminência do Filho. É assim que a Trindade trabalha. E lá em Zacarias é enfatizado principalmente esse poder do Espírito Santo. Ele é aquele que executa o que Deus planejou. Lá em Apocalipse, nos primeiros 5 capítulos, nós encontramos 4 vezes aquela expressão, os 7 Espíritos de Deus.
É uma figura que só aparece lá, uma expressão que só aparece em Apocalipse, só aquelas 4 vezes. Não quer dizer que o Espírito Santo é literalmente composto de 7 partes. É claro que não. Mas como o Apocalipse usa muito linguagem simbólica, e como o número 7 é o número da perfeição, é uma forma de Deus falar para nós da perfeição da pessoa e da obra do Espírito Santo. Tem um versículo em Isaías capítulo 11, versículo 2, onde lemos do Espírito do Senhor e mais 6 características dele. Essas 7 juntas podem ser aquilo que está sendo mencionado lá no livro de Apocalipse. Mas em Apocalipse o Espírito Santo é visto principalmente em relação ao Pai e ao Filho. É o relacionamento dele com estas outras 2 pessoas da Trindade que é manifestado em Apocalipse. Lembre de novo dos 4 versículos que lemos. No capítulo 1, aquele livro todo é apresentado como vindo da parte do Pai, aquele que era, que é e que há de vir, da parte do Senhor Jesus Cristo e também da parte dos 7 Espíritos. Só pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo visto junto com o Pai, escrevendo esse livro sobre o Senhor Jesus Cristo. Os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, diz Apocalipse capítulo 1. No capítulo 3, o Espírito Santo é visto no seu relacionamento com o Filho. O Senhor Jesus Cristo diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 4, aquele primeiro relacionamento do Espírito Santo mencionado no capítulo 1, é mencionado em mais detalhes. De novo ele está diante do trono de Deus, agora como 7 lâmpadas de fogo. Não mais lâmpadas produzindo luz, queimando óleo, como no tabernáculo e na visão de Zacarias, mas 7 tochas de fogo, literalmente. Alguma coisa que tem luz em si mesmo e não precisa de um ingrediente externo para produzir aquela luz. E no capítulo 5, novamente o Senhor Jesus Cristo é apresentado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, como diz o capítulo 5. Quando o Espírito Santo é visto estando diante do trono de Deus, o trono é o lugar de onde saem as ordens, é o lugar de autoridade. O Espírito Santo está ali, pronto para colocar em prática o que Deus planejou. Ele está ali para ouvir os propósitos de Deus e para vir aqui na terra cumpri-los. Ele é apresentado em Apocalipse como aquele que foi enviado da parte do Pai e da parte do Filho, enviado a toda a terra. Ele é a fonte do poder que vai colocar em prática aquilo que Deus planejou, vindo da parte do Pai aqui para a terra. Então, juntando esses 3 trechos, para nós concluirmos essa primeira parte, em Zacarias, talvez seja melhor começar por Apocalipse, pela ordem, não a ordem que está na Bíblia, mas uma ordem do acontecimento das coisas. Apocalipse, o Espírito Santo é o enviado do Pai. Ele sai de diante do trono e ele vem aqui na terra. Em Zacarias, vemos uma das coisas que ele vem fazer aqui na terra. Ele vem com o seu poder executar aquilo que Deus planejou. Ele vem colocar em prática os propósitos de Deus. O poder é dele. E em Êxodo 25, outro aspecto dessa função dele aqui na terra. Ele vem ensinar ao povo de Deus a palavra de Deus. 3 aspectos da função do Espírito Santo. E se você olhar depois para João capítulos 14, 15 e 16, onde o Senhor Jesus Cristo revela a atuação do Espírito Santo nesses dias presentes, você vai ver que é exatamente isso que é apresentado ali.
Nós não temos tempo para entrar em detalhes e nem vou ler os versículos, mas você pode ler depois. Naqueles 3 capítulos, o Senhor Jesus Cristo fala do Espírito Santo agindo aqui na terra hoje, e ele apresenta 3 relacionamentos diferentes do Espírito Santo. Ele é apresentado naquele capítulo em relação a Deus, ele é apresentado em relação a nós, os discípulos, e ele é apresentado em relação aos descrentes. E cada uma dessas 3 funções, desses 3 relacionamentos do Espírito Santo, concorda perfeitamente com as 3 visões que nós temos considerado agora de manhã, em Êxodo, Zacarias e Apocalipse. Eu menciono isso resumidamente antes de sentar, procurando mais uma vez engrandecer a glória da palavra de Deus. É maravilhoso ver como todas as suas partes combinam perfeitamente uma com a outra. Em relação a Deus, João capítulos 14, 15 e 16, eu creio que todos aqui sabem que aqueles 3 capítulos contêm uma única pregação, podemos dizer, uma conversa do Senhor Jesus com os discípulos na noite em que ele foi traído. Do capítulo 13 de João até o capítulo 17, o Senhor está ali no cenáculo, nos últimos momentos antes de sair para o jardim do Getsêmani e ser preso. Então ele diz naqueles capítulos, em relação a Deus, que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai e enviado pelo Filho. Ele diz no capítulo 15, o Pai enviará em meu nome o Consolador. E depois ele diz, eu enviarei da parte do Pai o Consolador, capítulo 15. O Espírito Santo enviado da parte do Pai e da parte do Filho, como nós o vemos no livro de Apocalipse. Em relação a nós, os discípulos, o Senhor Jesus Cristo revela que é o Espírito Santo que vai nos guiar. Temos expressões, aquela que eu já citei 2 vezes hoje, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. O Senhor Jesus revela que o Espírito Santo é quem nos ensina a palavra de Deus, como ele é visto figurativamente lá em Êxodo 25. E em relação aos descrentes, o Senhor Jesus Cristo diz, ele, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente como vemos em Zacarias, o poder que Deus usa para transformar um inimigo de Deus em amigo de Deus, um filho da ira em filho de Deus, o poder é do Espírito Santo. Então o ensino de João 14, 15 e 16 é ilustrado por essas 3 visões que a palavra de Deus distribui por si mesmo. Uma no começo da Bíblia, outra no final, uma terceira mais ou menos no meio. E tudo isso apontando para essa função tão importante do Espírito Santo nos dias em que vivemos. Estamos aqui na terra tentando brilhar no meio das trevas. Para isso precisamos de instrução, para saber onde andar, como agir, quando falar e quando ficar quietos e assim por diante. As igrejas locais, procurando servir a Deus, precisam de instrução. Mas só a instrução não basta. Mesmo que nós soubéssemos tudo o que teríamos que fazer, nós não temos força para fazer. Então precisamos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para poder servir a Deus. Ele é a fonte de ensino, ele é a fonte de poder para que nós possamos servir a Deus. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, leia de novo 1 Coríntios 2, que eu já mencionei hoje. O fato ali é muito claramente apresentado. E nós, como indivíduos e como igreja, precisamos nos conscientizar desta verdade. Se eu vou progredir na minha vida individual, se a igreja da qual eu faço parte vai crescer, o Espírito Santo tem que agir no nosso meio. Nós não podemos ir ao extremo que muitos
movimentos evangélicos vão hoje, mas precisamos reconhecer a necessidade, a importância da ação do Espírito Santo no nosso meio. E depois do intervalo, se Deus permitir, podemos ver um pouquinho de como ele faz isso, ilustrado por algumas características do candeeiro. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Amém. Vamos ler mais uma vez em Êxodo 25. É uma leitura um pouco mais extensa nesse trecho agora. Êxodo 25, versículo 31. Também farás um candeeiro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candeeiro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candeeiro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, com seus botões e suas flores, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, com seus botões e suas flores. Assim serão as 6 hastes que saem do candeeiro. Mas no candeeiro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida, de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos esses vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Capítulo 30. Capítulo 30, versículo 7. Falando acerca do altar de incenso, diz assim: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Capítulo 38, versículo 27. Capítulo 38, versículo 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Capítulo 40, versículo 24. Capítulo 40, versículo 24. Pôs também na tenda da congregação o candeeiro na frente da mesa. Mais um versículo no segundo livro dos Reis, capítulo 23, e o versículo 33. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 33. Porém Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E um trecho também na primeira epístola aos Coríntios, e o capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Seria interessante ler quase que o capítulo todo, por causa do assunto que ele apresenta, mas obviamente não seria possível por causa do tempo. Então vou escolher só alguns versículos, primeiramente no versículo 9. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz?
porque estareis como que falando ao ar. Versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Se nós fôssemos pensar na doutrina sobre como o Espírito Santo nos guia, principalmente nas reuniões da igreja, seria bom estudarmos 1 Coríntios 14 e o livro de Atos. Agora, o meu propósito nesses dias era mais pensar em figuras daquilo que nós já conhecemos. Então eu vou mencionar algumas coisas aqui, mas não vamos entrar em todos os detalhes. Se houver alguma dúvida depois de ler o capítulo inteiro, tenha liberdade de consultar com outro irmão ou comigo mesmo. Vai ser um prazer tentar esclarecer mais essas coisas. Mas o que eu queria agora era olhar para a maneira como o candeeiro era fabricado, alguns detalhes mencionados lá em Êxodo, e ver como isso ilustra alguns aspectos da direção do Espírito Santo na nossa vida individual, mas pensando de uma forma especial nas reuniões da igreja. Um detalhe sobre o candeeiro, que é um detalhe único, é que ele era feito de 1 talento de ouro. Nós não sabemos as dimensões do candeeiro, não sabemos que altura ele tinha. Sabemos mais ou menos a forma dele pela descrição detalhada que eu acabei de ler. As hastes, os botões, as flores e assim por diante. A altura não sabemos, mas sabemos o peso. De nenhum dos outros móveis do tabernáculo esse detalhe é mencionado, mas sabemos que o candeeiro pesava 1 talento de prata, de ouro. 1 talento é mais ou menos 50 quilos. Então não era uma peça muito leve, que alguém poderia pegar de qualquer jeito. Não era uma peça que seria balançada pelo vento ou alguma coisa semelhante. Era uma peça pesada. Pensando no peso desse candeeiro, nós podemos ver em figura a confiabilidade da direção do Espírito Santo. Ele nos guia, não de uma forma incerta, pensando naquela figura usada em Efésios 4, de pessoas que são levadas ao redor por todo o vento de doutrina. Bate um vento daqui e leva eles para lá porque não tem firmeza. Amanhã vem outro vento na outra direção e eles vão para lá também, ao sabor do vento. Aonde quer que o vento sopra, eles vão. O Espírito Santo não dirige assim, ele dirige de uma forma confiável. A direção que ele apresenta é coerente, é uma direção sem contradições. Pensando no talento, existem alguns paralelos interessantes na Bíblia que reforçam essa sugestão que eu acabei de dar. Se você pegar a palavra hebraica que é traduzida talento, ali em Êxodo 25, e olhar numa concordância, você vai encontrar em todo o Velho Testamento 7 coisas que pesavam 1 talento. 7 é o número da perfeição. E se alguém tiver tempo de estudar essas 7 ocorrências, eu tenho certeza que vai descobrir muita coisa interessante. 3 dessas 7 coisas eram de ouro.
3 delas eram de prata e a 7ª era de chumbo. Agora, no tabernáculo mesmo não havia mais nenhum móvel que pesava 1 talento, nem de ouro, nem de prata, nem de chumbo. Mas havia alguma coisa no tabernáculo, não era um móvel e não era de ouro, mas havia alguma coisa que pesava 1 talento. É aquilo que lemos no capítulo 38, as bases das tábuas e das colunas. Havia 100 dessas bases, uma para cada uma das 96 tábuas que formavam o tabernáculo e uma para cada uma das 4 bases do véu, o véu que separava o Santo dos Santos do santuário. O véu que ficava lá na porta, as bases dele eram de cobre. Eu não destaquei isso, mas talvez você já reparou no decorrer dos estudos que o que ficava de fora do tabernáculo era de bronze, o altar e a pia. Lá dentro, todos os móveis eram de ouro. Havia uma clara progressão, não só na santidade dos ambientes, mas até nos materiais usados na confecção dos móveis. Então aquele véu na entrada, as colunas dele estavam colocadas em cima de bases de cobre. Mas lá dentro do tabernáculo, as 4 colunas do véu e as 96 tábuas que ficavam em pé, formando os 2 lados e o fundo do tabernáculo, eles estavam colocados sobre bases de prata. E Êxodo 38 diz que seriam usados 100 talentos para fazer essas 100 bases. E novamente Deus faz questão de explicar aquilo que é lógico e óbvio. Se são 100 talentos para 100 bases, até quem não é muito bom de matemática consegue descobrir. É 1 talento para cada base. É uma conta básica, uma conta simples. Mas Deus especifica isso lá. 100 talentos para 100 bases. Isto é, 1 talento para cada base. Então você vê que o peso de cada uma daquelas bases que sustentavam o tabernáculo era o mesmo peso do candeeiro. Se você pensa numa estrutura de tábuas em pé, poderia dar a impressão de alguma coisa muito frágil, mas colocadas, firmadas nessas bases com 50 quilos cada uma e presas pelos varais que circundavam aquelas tábuas, o tabernáculo tinha firmeza. A firmeza da estrutura é o mesmo peso da firmeza simbólica, da firmeza da luz, a firmeza do candeeiro. E mais um detalhe interessante, comparando com o 2 Reis 23, o tributo que Faraó impôs ao rei de Israel era de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. No tabernáculo havia 100 talentos de prata para as bases e 1 talento de ouro para o candeeiro. O tributo que Faraó impôs ao rei de Israel é exatamente igual: 100 talentos de prata e 1 talento de ouro, mostrando a semelhança entre os dois, não em valores monetários. O ouro vale mais do que a prata, mas não vale 100 vezes mais do que a prata. Mas mostrando pelo menos esse paralelo que o Espírito Santo traz: 100 talentos de prata comparáveis a 1 talento de ouro. Então, olhando para o tabernáculo e vendo esse detalhe que Deus acrescentou, o Espírito Santo está enfatizando para nós essa questão de estabilidade, de firmeza. Ele não precisava ter escrito para nós o peso do candeeiro, porque ele não deu o peso de nenhum outro móvel, mas ele deu esse peso justamente para ligarmos isso com as bases do tabernáculo e para vermos essa figura de firmeza. Alguma coisa em que você pode confiar, alguma coisa que não vai mudar com as circunstâncias. Não é uma direção hoje e outra amanhã. A luz que o Espírito Santo coloca sobre a vida do cristão e sobre a vida das igrejas é uma direção, é uma luz confiável. Nós podemos ler as epístolas do Novo Testamento e ver os exemplos em Atos e podemos saber, aquilo foi escrito
quase 2000 anos atrás. O homem moderno, achando-se muito sábio, diz: isso não vale para nós, isso está ultrapassado. Mas a direção do Espírito Santo continua sendo a mesma. O alvo dele continua sendo o mesmo: engrandecer a Cristo e mostrando-nos o caminho para seguir. Ele não muda essa direção e ele quer que nós continuemos caminhando para a glória, procurando engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Podemos confiar no que está escrito na palavra de Deus, podemos confiar cegamente no que está revelado, sabendo que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e se seguirmos essa direção, nós não seremos confundidos. Uma aplicação muito prática aqui para os mais jovens. A direção do Espírito Santo nunca é contraditória. Ele não vai indicar uma direção hoje e outra amanhã. Eu estou pensando aqui, é claro, em questão de princípios. Ele pode guiar um servo para servir num lugar hoje e numa outra localidade amanhã. Isso é uma questão bem diferente. Estou pensando em princípios. O caminho espiritual que ele coloca diante de nós hoje é o mesmo que vai ser revelado amanhã. Ele não vai se contradizer. Por isso não tem sentido. Eu sei que isso acontece muito. É possível haver uma tentação para muitos jovens de fazer assim, mas não é coerente o jovem cristão, talvez sentindo-se atraído por uma pessoa do outro sexo que não é salva, não é coerente esse jovem cristão orar pedindo a Deus direção sobre esse relacionamento, porque Deus já disse na palavra dele que esse relacionamento não é de acordo com a vontade dele. Ele já nos ensinou para não nos colocarmos num jugo desigual com os infiéis. Então, se um moço ou uma moça salvo sente-se atraído por alguém que não é salvo, o Espírito Santo nunca vai guiar você a namorar com essa pessoa. Ele nunca vai contradizer a palavra escrita dele. E se está revelado que isso é desobediência à palavra de Deus, é perda de tempo você orar sobre isso. Nessa questão do jugo desigual e em muitos outros detalhes da nossa vida, vai ser proveitoso para nós se nós tivermos esse princípio. A direção do Espírito Santo é confiável, é coerente, é segura, é certa, não vai variar ao sabor do vento, ao sabor das doutrinas dos homens, ao sabor das circunstâncias. Um outro detalhe sobre o tabernáculo foi o candeeiro, foi o processo usado na sua fabricação. E se o peso do candeeiro ilustra para nós a direção confiável do Espírito Santo, o processo usado ilustra para nós o custo dessa direção para nós. O quanto custa para nós termos a direção do Espírito Santo. 2 vezes lá em Êxodo 25, nós lemos hoje: de obra batida se fará o candeeiro. Tente imaginar aquele móvel, tem uma ilustração dele lá no fundo, uma peça de ouro com 7 hastes, em cada uma dessas hastes 9 enfeites, um total de 66 enfeites. Imagine formar aquilo de ouro. O jeito mais simples seria fazer um molde de um material mais maleável, derreter o ouro, derramar lá dentro e esperar aquilo esfriar e solidificar. E pronto, você tem um candeeiro bem bonito, bem ornamentado. Mas Deus disse: vai fazer de obra batida. Tente pensar na paciência, na perseverança, na persistência necessários para fazer isso. Pegue um pedaço de ouro com 50 quilos, pegue um martelo e comece a martelar, e vai amassando o ouro, primeiro até formar o formato mais ou menos das 7 hastes. Depois pega haste por haste e vai desenhando as flores, os botões, os frutos, 66 vezes, martelando e martelando até que fique pronto.
Eu não sei quanto tempo levou, mas cansa só de pensar no trabalho que deu para fazer tudo isso. Não ficou pronto de um dia para o outro, com certeza absoluta. Ficou pronto, ficou bonito. Deus capacitou algumas pessoas especificamente para essa obra, mas custou muito tempo, e muito trabalho, e muita persistência. Às vezes, quando nós pensamos no Espírito Santo guiando o cristão ou as igrejas, às vezes temos aquela ideia de que é uma coisa instantânea. Durante a reunião, o irmão está cochilando no banco, enquanto o outro está pregando, e de repente, num passe de mágica, num processo metafísico, de repente ele recebe uma revelação. E opa, agora sou eu vou transmitir o que o Espírito Santo me revelou. Em outras épocas, falando através de profetas, Deus muitas vezes revelava alguma coisa assim na hora. Mas 1 Coríntios 14 deixa bem claro que se o Espírito Santo vai nos guiar, estou pensando no contexto das reuniões, mas o princípio vale também para a vida individual. Se o Espírito Santo vai nos guiar, vai ser o resultado de muito estudo, muita orientação divina, muito tempo na presença de Deus em oração. Quando nós reunimos numa igreja local e percebemos que os hinos, as orações, o comportamento de todos foi algo que glorificou a Deus, quando vemos que aquilo serviu para engrandecer Cristo, figurativamente, quando vemos que a luz do candeeiro brilhou bem forte sobre a mesa com os pães e sobre o altar de incenso, quando vemos que o Espírito Santo agiu naquela reunião, podemos ter certeza absoluta de uma coisa: aquilo não aconteceu por acaso. Os irmãos e as irmãs não chegaram correndo com a mente cheia de outras coisas e o dia inteiro ocupado só com as suas coisas, e de repente ali na hora o Espírito Santo agiu na vida de todo mundo e o resultado foi maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 14, entre outras coisas importantes, enfatiza que a maneira como o Espírito Santo nos guia hoje não é primeiramente através das emoções, mas primeiramente através da nossa mente, da massa cinzenta. É claro que as emoções precisam estar em comunhão com isso. O serviço feito de uma forma fria não tem muito efeito. A pregação não pode ser como um discurso, apresentando um relatório do que foi estudado. As orações não podem ser a apresentação de alguma coisa decorada em casa. Os hinos não podem ser cantados só porque gostamos. As emoções precisam estar agindo, mas o Espírito Santo nos guia pela nossa mente. Por isso Romanos 12, também por isso Romanos 12 nos incentiva a renovarmos a nossa mente. Permitimos que o Espírito Santo controle o nosso pensamento. Permitir que, ocupando esse pensamento com as coisas de Deus, Ele dirija esse pensamento de acordo com a vontade dEle. Veja rapidamente algumas coisas lá em 1 Coríntios 14 que concordam com isso. Na primeira parte do capítulo, versículo 6 até versículo 13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, enfatiza que uma participação pública numa reunião tem que ser inteligível. Quer dizer, os outros têm que entender o que foi falado. Então tem que ser num tom de voz que todos ouçam, tem que ser de uma forma clara, mas principalmente tem que ser uma coisa coerente, tem que ser claro o suficiente para que todo mundo entenda. Se eu falar e você não entender o que eu tentei dizer, então Paulo diz: eu falei ao ar. É como se eu falasse sozinho, não teve proveito nenhum. Você e eu perdemos tempo. Então é necessário que aquele que fala preocupe-se em atingir a mente daqueles que ouvem. Eles têm que entender o que está sendo dito.
Isso tem muitas aplicações, até em questões básicas como o linguajar usado. Não adianta usar palavras bonitas se a congregação não sabe o que elas querem dizer. Se o assunto exige uma palavra que talvez você pense que não vai ser entendida, então abra um parêntese e explique o que a palavra quer dizer. Mas tem que haver essa preocupação da parte daquele que fala. Não é só falar com empolgação, de forma a inflamar os ouvintes, sem eles saberem por que foram inflamados. É necessário falar para atingir o entendimento deles, para que eles entendam o que Deus quer transmitir. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que as palavras também têm que ser inteligentes. Nós lemos no versículo 19. Não é só palavras que atingem a mente dos ouvintes, é palavras que saem controladas pela mente daquele que fala. Não vamos levar isso ao extremo e dizer que é a sabedoria humana que vai dominar nas reuniões da igreja. Então aquele irmão mais estudado, que fez faculdade, que estudou oratória, ele é o mais indicado para pregar a palavra de Deus. E assim por diante. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou tentando dizer é que o Espírito Santo age, mas a forma como ele age é usando a nossa mente. E todo mundo tem uma mente. Algumas talvez são mais preguiçosas do que outras, mas assim como eu exercito o meu corpo, eu posso exercitar a minha mente também. E posso acostumá-la a trabalhar um pouquinho mais. E cada um deve usar o que Deus tem para servir a Deus de uma forma inteligível e inteligente. Conforme o estudo que você tem, use aquilo para a glória de Deus. Procure conhecer a palavra de Deus, procure ser instruído pelo Espírito Santo e procure transmitir aquilo de forma inteligível e inteligente. Como nós pensamos, acho que foi no primeiro estudo agora de manhã, ou talvez ontem, o homem natural não entende as coisas do Espírito, 1 Coríntios 2. Então não vamos achar que a nossa inteligência nos garante uma compreensão da Bíblia. A mente natural, a inteligência natural, por maior que seja o seu QI, a inteligência natural não lhe dá condições de conhecer a Bíblia. Mas se você tem um bom QI, então ore a Deus para que Ele use isso para a glória dEle. E entenda que o Espírito Santo vai te ensinar, mas Ele vai falar na sua mente, para que você transmita isso à mente dos outros. As emoções sendo usadas, mas a direção do Espírito Santo, uma direção que exige esforço, exige concentração da parte daquele que ouve, exige preparo daquele que transmite, não é algo revelado assim instantaneamente num piscar de olhos. Mas no final do capítulo 14, mas nós não vamos entrar nisso agora por causa do tempo, mas no final ele dá vários detalhes sobre o uso do dom, que mostram também essa preocupação inteligente. Não é só ter o que falar, é saber quando falar. Se há dom de línguas, 2 ou 3, só se existe intérprete. O profeta espere o outro terminar antes de falar. As irmãs não vão falar, versículo 34. Tudo isso mostrando que há inteligência até na hora de transmitir aquilo que Deus já me deu. Resumindo, o versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O Espírito Santo guia, mas ele guia de acordo com o esforço empreendido para compreender a vontade dele. Não podemos ser preguiçosos nessa área espiritual. Não podemos achar que podemos passar o dia inteiro correndo atrás das nossas coisas, e quando tiver a necessidade de sermos guiados pelo Espírito Santo, seja numa decisão normal, da vida normal, seja na reunião da igreja, que basta eu orar a Deus e de repente Deus me mostra o caminho certo através do Espírito Santo. Se eu vou ser guiado, se a igreja local vai ser guiada, aquilo vai ser fruto de muito trabalho,
muita paciência, persistência, perseverança na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, procurando compreendê-la, orando ao Espírito Santo para que Ele abra o nosso entendimento. E às vezes serão necessários dezenas de horas de estudo para 1 hora de resultado que pode ser apresentado. A direção do Espírito Santo é custosa, tem um custo associado com isso, e nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço. E rapidamente, para encerrar, o terceiro detalhe na fabricação do candeeiro é que apenas sobre ele Deus fala da importância do modelo. Nós vemos o finalzinho do capítulo 25. Faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aquela palavra traduzida modelo só ocorre 3 vezes em Êxodo, todas nesse capítulo 25. No comecinho do capítulo, acho que é versículo 9, a palavra ocorre 2 vezes. Deus diz que em relação ao tabernáculo todo, tem um modelo. Em relação aos móveis, tem um modelo. E assim numa orientação geral, antes de começar a construção, Deus fala, tudo vai ser feito conforme o modelo. Mas depois, conforme Deus vai detalhando o projeto, só em relação ao candeeiro ele repete essa instrução. E ele acrescenta um detalhe: é segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O monte, o lugar mais elevado, fala figurativamente do mais perto que alguém consegue chegar de Deus aqui na terra. O monte não tem valor santo, não ache que ir para um monte você vai estar mais perto de Deus. É uma questão figurativa. E Deus dá a Moisés esse detalhe sobre o candeeiro. O tabernáculo todo vai ser feito conforme o modelo. Mas no candeeiro Deus repete: Moisés, preste atenção, siga o modelo do candeeiro que eu te mostrei lá no monte. Aplicando isso de uma forma muito simples, a direção de Deus, a direção do Espírito Santo nas nossas vidas e nas igrejas representadas aqui hoje, é uma direção celestial, é de cima, não segue a inteligência humana. Nós não podemos ficar olhando ao nosso redor para ver como os homens administram as suas empresas ou as suas igrejas e procurar copiar o modelo deles de administração. Nós não podemos olhar ao nosso redor, não devemos olhar ao nosso redor e ver como os homens aplicam técnicas de marketing e usar isso na maneira como tentamos alcançar o incrédulo. Como, perdoe pela irreverência, mas é para que você entenda o que eu quero dizer, como se o evangelho fosse um produto que nós estivéssemos vendendo para o incrédulo. Que Deus permita que nós nunca pensemos em fazer isso. A direção de Deus é uma direção que vem de cima. O mundo, 99,9% das vezes, vai achar loucura o que nós fazemos, porque eles vivem aqui na terra, eles seguem a sabedoria humana. Nós vamos ser guiados por uma direção de cima. Os princípios vão estar contidos aqui nesse livro, não em manuais de administração ou de marketing ou de qualquer outra coisa. Precisamos buscar na presença de Deus a direção que vem de cima. E esses 3 detalhes da fabricação do candeeiro nos ajudam a entender um pouquinho, resumidamente, sobre a forma como o Espírito Santo nos dirige na nossa vida individual e nas reuniões da igreja. É uma direção confiável, não devemos achar que vai ficar mudando conforme as circunstâncias. É uma direção custosa, vai existir entrega e empenho da nossa parte, e é uma direção que segue o modelo lá de cima, o modelo celestial. Se tivéssemos tempo para pensar na função do candeeiro, iríamos ver que ele está relacionado com os outros 2 móveis ali do santuário. Ele foi colocado de frente da mesa, como lemos no capítulo 40, nos lembrando que o Espírito Santo ilumina Cristo, quer dizer, ele chama a nossa atenção para as glórias de Cristo, ele mostra as belezas de Cristo.
A mesa com os pães é figura de Cristo. O candeeiro está associado com o altar de incenso. Era quando o sacerdote cuidava das lâmpadas que ele iria queimar incenso, como lemos em Êxodo 30. Lembrando-nos que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós nas nossas orações ao Pai. Romanos capítulo 8. E diz Êxodo capítulo 25: o candeeiro iluminava defronte dele. Literalmente dizem os que entendem o hebraico, iluminava a si mesmo. Agora isso é claro, uma luz, uma peça com uma luz em cima ilumina a si mesmo. Mas Deus destaca isso para mostrar também que tudo aquilo que nós entendemos do Espírito Santo, nós entendemos através do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 14, que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, alguns entendem que isso quer dizer que ele não falaria acerca de si mesmo. Mas não é isso que o Senhor disse. O Senhor disse que ele não falaria da sua própria autoridade. Ele não seria a única fonte do que ele falaria. Ele não falaria da sua própria iniciativa. Ele falaria em comunhão com o Pai e com o Filho. Os três estão juntos e nenhum fala uma coisa com a qual o outro não concorda. Nenhum toma a iniciativa sozinho, sem, entre aspas, consultar com os outros. Os três estão sempre agindo juntos. É isso que o Senhor quis dizer. O Espírito Santo não seria uma fonte autônoma de ensinamento divino. Ele viria falar as mesmas coisas que o Senhor Jesus já tinha falado, e o que ele falaria além daquilo seria em plena comunhão com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo fala acerca dele. Tudo que nós sabemos dele está na Bíblia. E quem foi que inspirou a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Os ensinos que falam da pessoa dele foram revelados através dele. O candeeiro ilumina a si mesmo. Mas é bom enfatizar, para que alguém não interprete mal, que nessa dispensação o Espírito Santo não está chamando atenção para si mesmo. Eu repito o que disse agora de manhã. O propósito, a intenção, o alvo, tanto do Pai quanto do Filho, é que todas as coisas estejam dirigidas a Cristo, que Ele seja glorificado, que nós possamos glorificar a Cristo nos nossos corações. A maior alegria do Pai é ver os seus filhos aqui na terra, engrandecendo o seu único Filho lá no céu. A maior alegria do Espírito Santo é quando nós olhamos para a luz que Ele fornece, e aquela luz reflete a beleza da glória de Cristo. Que seja assim nas nossas vidas e nas igrejas aqui representadas. Amém.